Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui iniciando, continuando a série, aliás, que eu tinha dito para vocês sobre a canonicidade da Bíblia. Nos nossos dois últimos vídeos, eu falei a respeito de como que o Antigo e o Novo Testamento eles foram formados. E hoje eu quero trazer para vocês é, quais são as testemunhas antigas que testemunharam dos livros que se encontravam na Bíblia. Quais livros faziam parte da Bíblia? Então hoje eu quero trazer para vocês aqui. Nós vamos até iniciar aqui com o cânon muratoriano. O famoso cânon muratoriano que muitas pessoas aí já ouviram falar, né? Mas muitos não conhecem um pouco do conteúdo e hoje eu vim trazer para vocês aqui. Mas antes de nós iniciarmos, pessoal, eu já gostaria de eu pedir a você para você deixar o like no vídeo, curta esse vídeo aí, porque aí você nos ajuda aqui no canal do YouTube para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, ele apareça para mais pessoas. Compartilha também esse vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, parentes, conhecidos, pessoas mais allegadas a você, para que eles também recebam esse conteúdo. Pode ser no WhatsApp, o Facebook, Instagram, as redes sociais que você tiver, Twitter. Compartilhe com essas pessoas e também não deixe de se inscrever no nosso canal, pessoal. Se inscreve aí, dá uma ajuda para a gente, se inscreve para você também ficar por dentro de todos os conteúdos que são colocados aqui semanalmente, tá certo? Bom, nós vamos iniciar aqui com o texto aqui do cânon muratoriano, que é a nossa primeira testemunha que nós vamos colocar a respeito aqui. Nós vamos ver se realmente aqui está sendo falado a respeito é, dessa questão dos livros que são colocados aqui em relação à Bíblia, né? Nós é, vamos ver se realmente eles dizem respeito aos que estão na nossa Bíblia no dia de hoje. Porque muitas pessoas pensam que a Bíblia, se você assistiu os outros dois vídeos, você compreende o que eu estou falando. Caso você não tenha assistido, você pode ir aí no meu canal e pode assistir a respeito dos bastidores da Bíblia, parte um e parte 2. Ou seja, muitas pessoas pensam que os 66 livros da Bíblia, eles vieram ali já formados, né? Que Deus chegou, desceu, entregou na mão dessas pessoas esses livros, mas na verdade não. Houve um processo por detrás aí. E nós temos algumas testemunhas que colocam, ou seja, testemunhas antigas que trazem certos tipos de livros, certos livros que hoje são considerados aí que apócrifos, mas que na verdade eles eram considerados inspirados e estavam dentro da nossa Bíblia, mas que futuramente foram retirados pelos homens. E se você assistir os vídeos, você vai ver que até mesmo Lutero, que foi o percussor da reforma protestante, né, que muitos o idolatram aí, né, como principal agente da reforma protestante, na verdade ele também fez a mesma coisa que foi retirar livros ao seu bel prazer. Então aqui nós temos aqui, vamos iniciar, tem um cânon muratoriano, aqui tem um texto aqui em latim, lembrando que se você quiser adquirir esse esboço, esse material, você pode entrar em contato comigo, os meus contatos estão na descrição do vídeo, esse material ele está disponível, você pode entrar em contato comigo, adquirir esse material e ajudar o meu trabalho a ter continuidade, tá bom? Aqui eu me baseei em uma obra que se chama Canonicidade, tá? Essa obra está em inglês, né? E eu traduzi aí o material que se encontra em inglês, tá? Então aqui nós temos aqui o cânon muratoriano, olha só para você ver aqui, é uma escrita toda em latim. Eu trago a transcrição dele aqui, segundo Tregelles, tá? Tregelles é um estudioso que fez uma edição a respeito dessa questão do cânon muratoriano. Vocês podem pesquisar aí na internet, também tem essa obra, só que são obras em inglês, tá? Você tem que, no caso aí, tem que dar um jeito para poder traduzir ou pelo menos conhecer um pouco do inglês, tá? Então o texto, como provavelmente deve ser lido, segundo ele, é esse aqui, ó. A quem, no entanto, ele participou e assim o colocou. Eu coloquei em negrito aqui todas as vezes que citam um livro que está na Bíblia, tá? E outros livros mais que são citados aqui. Então, a quem, no entanto, ele participou e assim o colocou. Terceiro, o livro do Evangelho segundo Lucas. Esse é o médico. Depois a ascensão de Cristo, com ele, Paulo, como discípulo da lei.
ele assumiu o segundo nome e escreveu com base em sua opinião, tá? No entanto, ele também não viu o Senhor na carne. Olha só para você ver o que o cânon muratoriano traz. Que Lucas ele não viu o Senhor. E muitos têm aí como a inspiração divina que precisa ser endossado pelo apóstolo, né? O apóstolo para escrever, ele tinha que ter visto Jesus ressuscitado, ele tinha que ter ali testemunhado a respeito dessas questões. Então, ou seja, os evangelhos que atribuem o nome de certos apóstolos, na verdade, Lucas, ele não foi apóstolo, né? Então, ele não tinha nada a ver com a apostolicidade. E o mesmo que você pode alcançar, ou seja, quer dizer, assumiu o segundo nome, escreveu com base em sua opinião, no entanto, ele também não viu o Senhor na carne. E o mesmo que você pode alcançar, ele não podia. Então ele começou a falar desde o nascimento de João, o quarto João dos evangelhos, incentivando os colegas, e ele disse aos seus bispos: reúna para mim 3 dias hoje e digamos uns aos outros o que foi revelado a cada um de nós. Naquela mesma noite foi revelado a André pelos apóstolos que eles estavam reconhecendo para todos. João descreveria todos pelo seu próprio nome. Portanto, embora vários princípios sejam ensinados em cada um dos livros dos evangelhos, no entanto, a fé dos crentes difere quanto é declarada por um único e principal Espírito, age em todas as coisas concernentes ao nascimento, paixão e ressurreição, sobre a conversa com seus discípulos e sobre os gêmeos em sua chegada. Então, olha só para você ver, que aí até mesmo o cânon muratoriano ele já demonstra aí uma discrepância na questão da crença ali dos cristãos. Olha só para você ver como que é. O primeiro foi desprezado em humildade, que foi o segundo pelo poder real que vai ser mais bonito. O que, portanto, é maravilhoso de João fosse tão singular, mesmo nas epístolas que ele pronuncie suas palavras, dizendo dentro de si: o que vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos e nossas mãos manipulam, escrevemos essas coisas para você, mas também o autor de todas as maravilhas do Senhor para ele confessa. Os Atos dos Apóstolos escritos em um livro eles estão. Lucas Teófilo entende muito bem, porque sob sua presença foi realizado em detalhes, assim como a autopaixão. Pedro declara claramente, mas também a saída de Paulo da cidade para partir para a Espanha. A carta de Paulo, de onde ou por que razão são diretas, declaram-se dispostas a compreender, em primeiro lugar, um cisma proibindo a heresia aos coríntios, doravante, circuncisão 1% aos gálatas e aos romanos segundo a ordem das escrituras dos mandados, mas também mencionando que Cristo é o começo deles, ele escreveu: é necessário discutirmos os detalhes dessas coisas com o próprio bem-aventurado apóstolo Paulo, seguindo seu predecessor, a ordem de seu filho João, escrito apenas pelo nome das 7 igrejas na seguinte ordem: primeiro aos Coríntios, segundo aos Efésios, aos Filipenses, o terceiro aos Colossenses, ordem, o quarto aos Gálatas, a sexta aos Tessalonicenses e a sétima aos Romanos. Verdadeiro Coríntios, e é possível para os Tessalonicenses repeti-lo para correção, mas apenas uma igreja é conhecida por ter se espalhado por todo o mundo. Pois embora João escreva no Apocalipse as 7 igrejas, ainda ele diz a todos. Mas a Filemão um, e a Tito outro, e a Timóteo 2, para afeição e amor. E em honra na ordenação da disciplina eclesiásticas, eles são santificados. Também é dito aos laodicenses, então presta atenção aqui só para vocês verem. Tinha a carta aos laodicenses, tá? Que também fazia parte como cânon inspirado. Olha só para você ver. A carta dos laodicenses ela era considerada como escritura inspirada, estava juntamente com o que se chamam de Bíblia. Só que eles retiraram isso ao longo dos concílios na história. Outro para os alexandrinos, que era também outro escrito também em relação a Paulo, tá? Em nome de Paulo inventando para a heresia de Marcião e muitas outras coisas que não podem ser recebidas na Igreja Católica ou Igreja Universal, pois não é próprio que o fiel se misture com o mel. A carta de Judas e os supracitados 1 João 1 ao 5 são considerados na Igreja Católica.
O segundo, que é a sabedoria, escrito em homenagem aos amigos de Salomão. Apocalipse mesmo de João e Pedro, somente nós recebemos, como alguns eles se recusam a ser lidos por nosso povo na igreja. Olha só para você ver. Então, além do Apocalipse de João, tinha-se também o Apocalipse de Pedro, que eram lidos dentro das igrejas. Olha só para você ver. Já eram considerados como cartas inspiradas, porém o povo não aceitava esses escritos dentro da igreja. Talvez seja porque naquela época o povo já estava cansado de ouvir, né, que Jesus ia voltar, que ia haver os últimos tempos e na verdade não chegava, né? Então talvez seja por esse motivo que talvez as pessoas tenham rejeitado essas cartas, ou até mesmo por medo, né, das figuras que são apresentadas ali nos livros do Apocalipse. Mas e o pastor, que se refere ao pastor de Hermas? Mais recentemente, em nosso tempo, ele escreveu Hermas, na cidade de Roma, a sede da cidade de Roma. A sede da cidade de Roma. A igreja de seu irmão Pio Bispo, e por essa razão ele deve realmente ler e tornar-se público para as pessoas na igreja, nem entre os profetas completos em um número, nem entre ele pode chamar os apóstolos para o final da temporada. Arsinous ou Valentinos ou para Mitiades, não recebemos nada. Quem ainda é novo, Marcião escreveu o livro dos Salmos junto com Basilides Acianos, o fundador do Catafricum. Então olha só para você ver. O Canon Muratori, ele vai citar Lucas, João, ou seja, possivelmente o Evangelho de Marcos e Mateus, porque ele fala os evangelhos, né, no plural, então possivelmente também pode citar ali Marcos e Mateus. Citados dos apóstolos, Coríntios, Gálatas, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, Tito, Timóteo, Judas e 1 João. Aí fica de fora as epístolas, ou seja, a carta aos Hebreus, as cartas de Pedro, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Então olha só para você ver, ainda acrescenta ainda os escritos, né, a epístola aos Laodiceanos, ou seja, os textos, alguns textos alexandrinos, e ainda tem aí o Apocalipse de Pedro. Olha só para você ver que interessante, que, ou seja, o que as pessoas consideram como apócrifo no dia de hoje, na verdade era considerado como inspirado pelas pessoas daquela época. Olha só para você ver. E eu tenho explicado nesses livros a respeito dos bastidores, esses vídeos a respeito dos bastidores da Bíblia. Quem assistiu está por dentro do assunto, que eles tiraram e colocaram os livros a seu bel prazer. Não houve inspiração divina nesse processo de canonicidade, de colocar livros no que nós chamamos de Bíblia hoje. Nem sequer tanto os judeus como até mesmo os apóstolos tinham essa ideia de fundamentar, de colocar vários livros juntos para fazer isso uma escritura sagrada. Olha só para você ver como que são as coisas. E nós temos aqui, ó, o cânon de Orígenes. Depois de entregar o catálogo dos 22 livros de Orígenes em uso entre os hebreus, Eusébio diz que Orígenes prossegue. Então, assim, aqui eu tenho aqui uma foto aqui dessa obra que eu estou citando a respeito da canonicidade, tá? Eu não sei se vai ter aqui a bibliografia. Tem. A obra chama Canonicidade, a Collection of Early Testimonies to the Canonical Books of the New Testament, based on Kirchhoff's Quellensammlung. Então, ou seja, aqui tem as páginas bonitinho na bibliografia para o senhor. Então, me baseei nessa obra aqui, tá? Me baseei nessa obra e aqui está a foto dela. Eu trago aqui tudo marcadinho. Quem adquiriu o esboço vai ter acesso a esse material. Então eu marco aqui os livros que são citados por esses autores, tá? Eu marco aqui alguns livros aqui que são citados, ou seja, os que eu consegui identificar aqui. Eu marco aqui e eu coloco justamente nessa questão aqui para vocês verem aqui, olha. Eu fiz uma tradução desse texto de Orígenes que vai dizer o seguinte: o em primeiro dos quais são para Mateus, o eclesiástico folhas canônico, permanece quarto, do contrário o evangelho martírio, ali de algum modo descreve. Os em tradição, por tudo quarto evangelho, e o permanece incontestável, é e entre o céu e a igreja de Deus, o primeiro na verdade sem dúvida descreve o para a ocasião publicano. Por fim o apóstolo de Jesus Cristo Mateus, a partir dele, como para o judaísmo crerem, escrita aos hebreus termina. Segundo para Marcos, o Pedro dele obra, e o filho em a universal epístola entre o mesmo ombro afirma. Acolhe dele em a Babilônia eleito, e Marcos, o filho meu. O terceiro para Lucas, ou sob Paulo elogiava o evangelho,
dele para a nação, sobre todo o para João. E em quinto, de o sim, o para João declara o dele, este de acordo com a epístola do apóstolo. Então, aqui esse texto, ele vai discursando ali, ele vai discursando a respeito, e eu não consegui identificar, ele cita ali as cartas de Paulo depois, né? Vai citar ali uns outros escritos, mas eu não identifiquei nitidamente ele dizendo a respeito dessa questão, quais os livros realmente para estarem aí, tá, pessoal? Então eu não identifiquei nessa questão da obra de Orígenes aí. Nós temos o cânon de Eusébio. Olha só para você ver. Eu faço aqui as páginas, eu deixo aqui para vocês verem o cânon de Eusébio e para vocês verem aqui, ó. Olha só para você ver. Aqui já dá para vocês verem os livros que estão aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Praxon, Tom Apóstolos, que é Atos dos Apóstolos. Olha lá para você ver. Paulon Catalecteon Epístolas, ou seja, os Paulo e suas epístolas ali, e o Anu Proteran, né, textos de João. Nós temos aqui Petru, né, e por aí vai. Apocalipse e o Anu, olha só para você ver. Aí tem ali. Aí nós temos aqui Jacobu, aqui. Aí nós temos aqui Petrou Deutera Epistole, aí, ou seja, a segunda epístola de Pedro, e o Anu aqui também, João. Nós temos aqui Paulo Praxeon, ou seja, as práticas, os atos de Paulo. Olha só para você ver. Apocalipse Petru, Apocalipse de Pedro. Barnabá, Epístole, ou seja, Epístola de Barnabé. Aí Apocalipse de João, nós temos Hebraios, Evangelion, que é o Evangelho de Hebreus, o Hebreus aqui também, Alá Pedro, Apóstolon, Praxis, Atos dos Apóstolos e por aí vai. Então, ou seja, Eusébio ele vai citar os livros dos Atos dos Apóstolos, Epístolas de Paulo, Evangelho de 2 João, segunda epístola de Pedro, Apocalipse de João, Tiago, Atos de Paulo, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, Evangelho dos Hebreus e Hebreus, tá? Atos e a epístola de Tiago e Judas são referidos em outros lugares. Sua discussão sobre a autoria de Hebreus é digna de nota, tá? Então Eusébio ele discursa a respeito dessa questão. As opiniões de Eusébio sobre o cânon como um todo estão nesta passagem. Dele, opiniões sobre os evangelhos e sobre as epístolas são dadas em outro lugar. Aqui ele parece fazer dois catálogos, a primeira divisão de livros em três classes, homolegomena, antilegomena, que é sem controvérsia ou contraditórios, né? O segundo, ou lista explicativa, acrescentado uma classe inferior, as falsificações deliberadas publicadas por hereges, o mal dando lugar à nota. A primeira classe pertence aos quatro evangelhos, os Atos, epístolas de Paulo, 1 João, 1 Pedro, e se parece bom o Apocalipse. Se parece bom, ou seja, se o Apocalipse fosse bom, né, se parecesse bom, aqueles irmãos daquela igreja deveria ser acrescentado. Ao segundo pertencem Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. No terceiro e único livro do nosso cânon é o Apocalíptico, que se parece bom para classificá-lo, tá? Ele considera 1 Pedro 1 ao 4 de Paulo, embora a igreja romana contra Hebreus não seja não paulino, então ele considerava que as epístolas ali de Pedro, no caso ali, e Hebreus era considerado de Paulo. Os livros aceitos são chamados na segunda lista, que é a Plastoi, Anomologemenai, Grafoi, Ro, Antilegi, que são definidos ali como Ouk endiartekoi alakai antilegomenai, homos de para plestois ton ecclesiasticon gnos ecclesiasticon gnosnai, não do testamento, não contradizem, apesar de entre o maior número dos eclesiásticos, pode ser eclesiásticos que podem ser. Então, ou seja, para ele esses livros aí, considerados como eclesiásticos, tá? Como deuteronômicos canônicos, porém eclesiásticos. A terceira classe, o Voda, aparentemente não é repetida, a menos que seja obscuramente olhando, quando ele diz altas de tautas.
Mas em vez de insistir nisso, ele agora acrescenta os livros heréticos. Então o que acontece? Eusébio tirou, mas depois ele acrescentou os livros que eram considerados por ele mesmo como heréticos, tá? Então, ou seja, para você ver que a noção de escrituras daquelas pessoas naquela época era totalmente diferente das de hoje. Tinham livros que eram acrescentados, Epístola aos Laodicenses, Evangelhos aos Hebreus, Apocalipse de Pedro. Você veja que eram todos parte da escritura, fazia parte da escritura, era considerado como escritura sagrada, só que eles tiraram ao longo da história, vocês podem ver nos outros dois vídeos, bastidores da Bíblia Sagrada, parte 1 e parte 2 que eu fiz, está disponível aqui no YouTube, vocês vão ver que ali eu falo a respeito dessa história com base na enciclopédia católica, referências bibliográficas aí, que a história por detrás de tudo isso aí eles tiraram ao bel prazer, pessoal. Então você vê que não tem nada de inspiração por detrás desse processo da canonicidade. O Códice Vaticanus, aqui eu coloquei aqui até Condex, mas na verdade é Códice Vaticano, tá? Codex Vaticanus ou Códice Vaticanus, que é conhecido como Códice B, essa letrinha B. Provavelmente o mais antigo manuscrito do Novo Testamento, certamente datado de já do início do século IV. É desejo das seções amonianas e cânones eusebianos parece apontar para uma data anterior a Eusébio, os trouxe à moda. Então, quer dizer, a questão de que ele antecede a questão de Eusébio, né? E a forma de suas letras e leituras peculiares tendem ao mesmo resultado. Infelizmente é defeituoso, conforme o texto ali em algumas partes. Seus livros do Novo Testamento têm o Antigo Testamento completo, exceto partes de Gênesis e Salmos, tá? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Tiago, 2 Pedro, 3 João, Judas, Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Tessalonicenses e Hebreus, mas porém omite o Apocalipse. Então olha só para você ver, o Códice Vaticano, ele omite o livro do Apocalipse, tá? Ele não traz o Apocalipse, o Códice Vaticano. Códice Sinaítico, descoberto por Tischendorf, no convento de Santa Catarina, no Monte Sinai, e publicado em 1862. Contém, além de grande parte do Antigo Testamento, o Novo Testamento, como em nosso cano, na seguinte ordem. Aí tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Tessalonicenses, Hebreus, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Atos, Tiago, 2 Pedro, 3 João, Apocalipse. Imediatamente após o Apocalipse, começando na mesma página com sua conclusão, é a Epístola de Barnabé, completa, seguido por uma porção considerável do pastor de Hermas, tá? Então, ou seja, tem a Epístola de Barnabé e o pastor de Hermas também dentro do seu cânon, o Códice Sinaítico. As páginas das folhas originais mostram que algumas folhas do manuscrito que veio entre Barnabé e Hermas estão perdidas. Esse manuscrito data de cerca de meados do século IV. Supõe-se que pode ser uma das 50 cópias preparadas por Eusébio por ordem do imperador Constantino, mas há objeções a essa visão. Então, muitos creem que se você for pegar a história, o pai da igreja Eusébio, ele foi incumbido aí de pegar e escrever aí a respeito 50 cópias aí para o imperador Constantino. E eles acreditam aí que esse códice sinaítico é uma dessas cópias aí em relação aí. O cânon de Atanásio. Nós temos aqui vários livros aqui também que eu marquei, olha só para você ver. Você tem aí tanto o Antigo Testamento nessa parte de cima e aqui embaixo você tem o Novo Testamento, né? Olha só para você ver. Vamos pegar aqui para poder ver, porque às vezes o pessoal não acredita muito na tradução, mas nós temos ali, ó, Hebraios, para Hebraios, aí tem Einai para Dedotai, e por aí vai. Gênesis, Éxodos, Levítico, Aritmo, Deuteronômio, Iesus, Naue, Navé, que é, no caso, Josué, filho de Num, né? Critai, que é Juízes, aí tem Ruth, que é Ruth, Exes, Basileian, Tessara, que aí no caso ali é os livros dos reis, tá? Que está se referindo, que na época era 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Rei faziam parte de um livro só. Paralipomeno, tá? Rokai B, nós temos Paralipomenos aqui o Alfa Cai Beta, que no caso é
Primeira e Segunda Crônicas. Aí tem Esdras ali, é o alfa e o beta, que no caso seria Esdras e Neemias, porque Neemias era o segundo Esdras, né? Nós temos aqui Psalmoi, Paromiai, no caso ali que Provérbios, né? Nós temos Eclesiastes, nós temos Asmaton, que é no caso Cântico dos Cânticos, nós temos aqui Jó e Ob, Luton Profetai, no caso que seriam os profetas ali, né? Luton Profetai Oimen Dodeca, ou seja, que seriam os 12 profetas ali, né? Os 12 profetas ali. Isaías, aí tem os outros profetas, Isaías, Jeremias, aí tem aqui Baruch, olha só para você ver, Baruch, Trenoi, né, que seria Lamentações, Ezequiel, Daniel. Então aqui já traz, olha só para você ver, o livro de Baruch, na perspectiva aqui de quem, senhoras e senhores, o cânon de Atanásio, tá? Aí no Novo Testamento, quando você chega no Novo Testamento, tem aqui Evangelia Tessara, e vai trazer Mateus, Marcon, Lucã e Ioanu. Então Mateus, Marcos, Lucas e João. Praxis Apóstolos, que é Atos dos Apóstolos. Jacobo, que no caso é traduzido como Tiago. Petru DB, ou seja, 2 Pedro. Ioanu Gama, que no caso seria 2 João. Aí nós temos aqui Paulum, aliás, 3 João, né? Paulum Apóstolo e sim. Aí traz aqui as cartas de Paulo, que seria prós Romários, prós Coríntios, ou seja, para os romanos, para os coríntios, prós Gálatas, que é para os Gálatas, prós Efésios, para os Efésios, prós Filipenses, para os Filipenses, prós Colossais, Colossais, que é Colossenses, prós Tessalonicenses, para os Tessalônicos, prós Hebraios, ou seja, para os Hebreus, que era considerado também uma carta de Paulo, tá? Nós temos aqui Prosmen Timotheon Dion, que é a 2 Timóteo, Pros de Titomia. Então nós temos as epístolas de Timóteo, Filemona, Pros Filemonas e Ioanu Apocalipse. Aí nós temos aqui Ioanu Apocalipse, o João Apocalipse. Atanásio cita os livros do Antigo Testamento, ou seja, todos esses que eu citei aí, ó. Aí no Novo Testamento ele vai trazer, ou seja, todos esses outros textos. Ele não traz os livros de Coríntios, 1 Coríntios, não traz 1 Pedro, não traz 1 e 2 João, 1 Tessalonicenses e 1 Timóteo, tá? Então não traz esses livros. A igreja alexandrina era a mais culta do mundo, especialmente aprendeu em astronomia, e o concílio de Nicéia impôs ao seu bispo como dever determinar para a cristandade, como era seu costume determinar para a sua própria diocese, o dia exato da celebração de cada Páscoa sucessiva. O resultado do acerto de contas não foi apenas divulgado para todas as cidades e mosteiros dentro da jurisdição do bispo de Alexandria, mas também foi dado a conhecer a igreja ocidental através do bispo de Roma e a igreja síria através do bispo de Antioquia. Ao fixar a data da Páscoa, essa epístola anual fixou as datas de todas as festas cristãs do ano, tá? Então tem tudo isso aí no contexto histórico. Desde muito cedo as cartas tinham uma reputação crescente como pastorais e episcopais, mas o decreto de Nicéia tornou oficialmente obrigatórios, tá? Então a partir do concílio de Nicéia. Atanásio era apenas um diácono quando aquele decreto foi feito, mas ele o ouviu ser divulgado e por mais de 40 anos, 329 e 373, em todas as suas ocupações, mesmo no exílio, enviou sua carta festal ao mundo cristão. Uma parte de uma dessas cartas é dada no texto e pode ser considerada não apenas a opinião do próprio Atanásio, mas um anúncio oficial das conclusões comuns da cristandade sobre o tema da cânone, tá? Ele se refere ao número de livros heréticos que eram atuais. Ele aponta que eles estavam aptos a enganar porque eles alegaram falsamente nomes relacionados aos dos livros verdadeiros. Os livros verdadeiros são fontes de salvação. Ele enumera os livros do Antigo Testamento, Esté é omitido e há adições apócrifas a Jeremias. E seu Novo Testamento é a lista exatamente do nosso canon, ao qual ninguém pode acrescentar e do qual nada pode ser tirado. Mas há outros livros de grau inferior que os neófitos podem ler sem proveito, a sabedoria de Salomão, muitas vezes citado por Atanásio em outro lugar, Siracida, Esther, Judite, Tobias,
os Atos dos Apóstolos e Hermas, ou seja, então para ele, até os Atos dos Apóstolos também tinha que ser descartado aí junto com os outros. Muitos abaixo deles e nomeado apenas para ser denunciados são os livros apócrifos feitos por hereges falsos no título e na data construído para enganar os insuspeitos. Então o que acontece? Se esses livros realmente eles fossem livros espúrios, como diz aí Atanásio, você vai ver já que muitas citações desses livros não seriam feitas, por exemplo, tem muitas citações de Enoque no Novo Testamento, tem citações aí no caso da Assunção de Moisés e tantas outras, tá? Tem muita citação de texto apócrifo no Novo Testamento. Muitas mesmo, não são poucas, são muitas. E o que acontece? Se você for pegar estes textos e for jogar fora, você vai ter que jogar fora praticamente o Novo Testamento quase todo. E aí é onde essa questão de Atanásio aí, você veja que é meio complicado, né? Muitos dos livros contados no livro de Atanásio, segunda classe, eram normalmente lidas nas igrejas da época. Lidas para instrução, citando por pregadores e escritores, mas não como escritura canônica. Na dúvida, no entanto, pode ser nutrida de que essa prática levou à confusão, o que Atanásio, em sua carta, procurou reduzir à ordem. Não era uma tarefa sem dificuldade, que ele chama isso. Ele mesmo cita em outro lugar Hermas e o ensinamento dos apóstolos, mas nunca de modo a contradizer essa declaração solene. Nós podemos acrescentar que essa epístola é admitida como genuína e que seu testemunho aos livros sagrados tem o mesmo efeito que tudo o que aprendemos da história do Concílio de Nicéia e de citações contemporâneas. Então, naquela época, o que acontece se um bispo ousasse discordar da igreja? Porque a igreja ela tinha o poderio do Estado juntamente com ela, então se discordasse, o camarada ele era excomungado, poderia ser até morto. Então, qual que seria o bispo que seria doido de discordar dos erros da igreja? Ninguém, né? Se a igreja estivesse pegando ali a Bíblia e fazendo com ela o que ela quisesse, ninguém ia poder falar nada, pessoal. Eusébio refere-se às cartas de Dionísio, né? E citações em grande parte deles mostrando a autoestima em que foram mantidos. As cartas festivas parecem ter sido coletadas para referência e uso desde os próprio primeiro. Os de Dionísio, Atanásio, Teófilo e Cirílio são especialmente memoráveis. É frequentemente citado a maior parte dela, a tradução siríaca foi encontrado ao longo com outras cartas festivas nos manuscritos nitrianos, no Museu Britânico. Existe uma tradução alemã das cartas festivas de Larson, tá? 1852, uma latina por May, 1854, e uma inglesa, 1854, Biblioteca dos Pais. Atanásio parece que escreveu 45 cartas e a maioria das que chegaram até nós contém não apenas instruções quanto ao seu assunto apropriado, mas também exortações à firmeza na fé cristã, doutrina e prática. Então aqui eu estou trazendo para vocês, pessoal, a questão dos pais das igrejas, para vocês verem qual que era o cânon dos pais das igrejas, qual que era o que eles acreditavam como escritura naquela época, o que eles tinham como escritura, e você veja que diverge do que nós temos hoje. Para você ver que tem muitos livros aí que eles consideraram supostamente apócrifos, mas que na verdade eram considerados escritura antigamente, ou seja, eram adotados como escritura pela igreja. O exemplo que eu venho falando é a respeito dos livros que se encontram no cânon da Igreja Católica. Se você for pegar a Bíblia Católica, ela diverge da Bíblia Protestante justamente porque ela tem livros que os protestantes consideram como apócrifos, mas eles esquecem que Lutero no início considerou esses livros inspirados, tá? E Lutero só veio tirar esses livros da Bíblia porque ele quis tirar, porque ele os considerava espúrios. Mas qual foi o critério que ele adotou para isso? Por isso que eu falo que o critério não é nada divino. Deus não chegou e falou assim, ó, você tem que pegar esse livro e colocar esse livro. Não. Deus não fez isso, tá, pessoal? Não existiu esse momento dentro da história para que formassem esse cânon para se chamar de Bíblia, tá? Cânon do Concílio de Laodiceia. E nós temos aqui o Concílio de Laodiceia e todos esses livros, tá? Olha lá para você ver. Eu vou descrevendo aqui. Quem adquirir o material vai ter todo esse material, vai poder comparar aí justamente com essa obra aí na qual eu cito, tá?
O documento ele cita como parte do cânon, no Conselho de Laodiceia, os livros pertencentes à Bíblia do Antigo Testamento. Ele vai citar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Esté, livros de Samuel e Reis, Crônicas, Segunda Esdras, ou seja, que no caso Neemias já não cita lá a Primeira Esdras, 150 Salmos, Provérbios de Salomão, Eclesiastes, Cânticos, Jó, 12 profetas, Isaías, Jeremias, Baruque. Ó, Baruque aparecendo aí de novo. Lamentações, Ezequiel, Daniel. No Novo Testamento ele vai citar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Apóstolos, Epístolas Universais de Tiago, 1 e 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas, Epístola de Paulo aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Ele omite ali os livros de 1 João e Apocalipse, tá? Eu explico sobre essa questão que algumas epístolas, por exemplo, a epístola de Pedro, Tiago, Judas, João e o Apocalipse eram considerados como deuterocanônicos, tá? Isso pela igreja na questão do Novo Testamento, tá bom? Não eram livros considerados inspirados. Ainda tinha o livro dos Hebreus ainda também, que eram considerados também deuterocanônicos. Então, pode tirar tudo isso aí, que ainda fala do sacerdócio de Cristo lá, né? Então, podia tirar tudo isso aí que não fazia parte da Bíblia antes. Quem assistiu os bastidores da Bíblia aqui no meu canal vai entender a respeito desse assunto que eu estou falando. O sínodo de Laodiceia, por volta de 860 depois de Cristo, foi apenas um local, provavelmente um Arian Synod, que é assistido por 20 ou 30 bispos da Lídia e da Frígia. O 59º cânon Rote Onset Diateques é genuíno, mas o catálogo que segue agora geralmente é admitido como sendo o trabalho de uma época posterior, tá? Então até mesmo no cânon aí da questão do concílio já foi deturpado. Será observado que o Apocalipse é omitido. O decreto foi confirmado pelo Quinicestino Trulan, Concílio de Constantinopla 692 d.C. e novamente pelo Concílio de Jerusalém 1672, que após a comoção causada por Cirilo Car, se empenhou para resolver o cânon. O concílio trulano baseou a aceitação das escrituras em uns decretos dos concílios de Cartago e Laodiceia e sobre os escritos de certos pais da igreja. Não houve legado especial de Roma no concílio, embora estivessem presentes os representantes ordinários do bispo de Roma e o romano Churé. Não reconhece todos os seus decretos como obrigatórios, tá? Então, no caso aí, para Churé, os decretos não são obrigatórios. O mesmo conselho que aceitou os decretos de Cartago e Laodiceia aceitou também os cânones apostólicos, tá? Então houve tudo isso aí nessa questão desse concílio. Cânon de Cirilo de Jerusalém, tá? O cânon de Cirilo de Jerusalém tá aqui também. Todas aí nós temos ali, olha só para você, ó. Tomã Evangelho, já está citando aqui o Evangelho de Tomé. No caso aqui, Praxiton Dodeca, ou seja, os Atos dos 12 Apóstolos, Tiago, Pedro, João, Judas, Epístolas Católicas e Epístolas Paulinas aqui. Ele cita, com observações de cuidado, sobre os seguintes escritos: Evangelho de Tomé, Atos dos 12 Apóstolos, Epístolas de Tiago, Pedro, João, Judas e Paulo e suas epístolas, tá? Então, para esse camarada aqui, olha só para você, Cirilo de Jerusalém, esses textos aqui, todos esses textos aqui tinham que ser observados, tá? Tomasse cuidado. Então você veja que até texto que está aí dentro da sua Bíblia, né, que muitos criticam os apóstolos, mas tem os apócrifos, mas tem muitos livros dentro da Bíblia que são apócrifos e estão aí. Cirilo morreu em 386 d.C. Observe que ele inclui sem hesitação em seu Novo Testamento todos os livros exceto o Apocalipse. De novo, o Apocalipse ele vai ficar de fora. Aqueles que Eusébio, alguns anos antes, havia descrito como antilegomena, parecem no intervalo ter sido aceito por todos. Cirilo fundamenta suas declarações no acordo geral para que a igreja tenha vindo e apelos de peculiaridades locais ou individuais para que esse consentimento geral. Há nas palavras finais uma referência a alguns livros que podem ser lidos em algumas igrejas, mas são adequados apenas para a segunda categoria, e outros não lidos nas igrejas devem ser evitados pela fase privada. O Apocalipse deve estar nessa segunda ordem, mesmo tratando do anticristo. Em outro lugar, Cirilo não cita o Apocalipse. Então, o que acontece? Essa ideia que
que as pessoas não poderiam ler os apócrifos, que as pessoas não poderiam ler esse tipo de literatura, vem por ideia da Igreja Católica, pessoal. Os concílios determinaram que se as pessoas não aceitassem os livros que eles consideravam como escritura dentro da igreja, essa pessoa ela poderia ser excomunhada, ou seja, ela não faria parte da igreja. Muitas pessoas tinham medo da questão do inferno, tinham medo de serem condenadas. Então essas pessoas elas não diziam não, elas aceitavam tudo, ou seja, que era imposto pela igreja, e a igreja causou-se esse medo para que as pessoas não lessem, para que elas não descobrissem a verdade. Porque é fácil você manipular uma pessoa que se encontra na ignorância. Quando eu falo ignorância, não é uma pessoa que seja arrogante, não é uma pessoa que seja estúpida, mas sim uma pessoa que não tenha um conhecimento ou não tenha acesso a esse conhecimento. Então, quando a pessoa ela está nesse estágio, que ela não tem acesso ao conhecimento, que ela não busca o conhecimento, ela é fácil de ser dominada. Agora, uma pessoa que ela busca o conhecimento, que ela procura entender, que ela estuda, se aprofunda, essa pessoa ela não consegue ser moldada, ou seja, porque é uma pessoa que passa a pensar fora da caixa. Aí eu te pergunto, para esses dias aqui, para os dias de hoje, mudou alguma coisa? Se você for parar para analisar, não mudou nada. Porque é o mesmo discurso que as pessoas não devem ler esse tipo de literatura, que elas não devem pesquisar, ou seja, tem que acreditar cegamente no que o pastor, no que o padre, quem quer que seja que esteja na frente lá da direção da igreja, fale, e não confere nem mesmo se a própria Bíblia dela está em conformidade com o que é falado lá. Por isso que eu falo, pessoal, estudem, pesquisem, procurem entender do assunto para que vocês não sejam enganados, tá? Para que vocês não sejam ludibriados, porque se você for ver, começou essa história das pessoas não ler o apócrifo, foi justamente com os pais das igrejas, tá? Os padres apostólicos. Concílio de Cartago, cânone 47. Além disso, foi decidido que não havia nada na igreja, exceto as escrituras canônicas, que seja lido sob o nome das escrituras divinas. Eles estão escrituras canônicas: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Livro dos Quatro Reinos, que no caso é de 1 Samuel a 2 Reis, tá? As duas crônicas de Salomão, 5 livros, no caso, 12 livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Tobias, Judite, Esther, Esdras, 2 livros dos Macabeus, 2 livros, né, dos Macabeus ali, Novo Testamento dos Evangelhos, 1 livro dos 4 Atos dos Apóstolos, quer dizer, dos 4 Atos dos Apóstolos, 1 livro, a Epístola do Apóstolo Paulo, 13, um dos mesmos aos Hebreus, 2 Apóstolos de Pedro, de João, Apocalipse 3, ou seja, Judas, Epístola e 1 livro do Apocalipse, 1 livro de João. Então, olha só para você ver. Aqui, aliás, melhor, não é Apocalipse 3, não. João, Epístola 3, Epístola de João, ou seja, Epístola de Judas, e 1 livro do Apocalipse e 1 livro de João. Olha só para você ver. Então, aqui, nesse concílio de Cartago, você vê que parece que listou ali, foi listando correndo, deixou corrente ali, ó. Pega aí um dos livros aí dos Atos aí, coloca. Um Apocalipse aí, o que fala aí do João, coloca ele aí. Então, ou seja, eles foram colocando o que eles quiseram, pessoal. O que eles bem entenderam, não teve inspiração nenhuma nisso aqui. Ou seja, em momento nenhum Deus chegou e falou, ó, você vai pegar esses livros e vai colocar. E porque tem algumas pessoas que acreditam nisso, tem algumas pessoas que acham que houve um processo de inspiração para que a Bíblia chegasse ao que nós temos hoje, mas na verdade, o único texto que tem dentro da Bíblia que fala a respeito que a Bíblia é inspirada é um Harpax Legômeno, que é, se eu não me engano, é 2 Timóteo 3,16, que é a única atestação que tem dentro da Bíblia. Você não pode fundamentar nada em cima de uma única atestação. Então você veja que a inspiração, suposta inspiração e canonicidade, ela foi formada pelos pais das igrejas, tá? E pelos concílios também. Então não foi formado por causa dessa questão da inspiração divina. Entre 390 depois de Cristo e 419, 6 concílios foram realizados na África. 4 deles em Cartago,
em Bruns, né? O caso em Bruns. Este, o terceiro deles, foi realizado sob a presidência de Aurélio, bispo de Cartago. Agostinho, como bispo de Hipona, foi presente. Até onde sabemos, foi o primeiro concílio da igreja, cristã, que enumerou os livros das Sagradas Escrituras, tá? Então foi o primeiro concílio aí. Então, se você for parar para poder analisar essa questão, você vai ver aí que que esses concílios aí, pessoal, que essa questão dos concílios, você vai ver que essa questão dos concílios aí, que vem aí tratando justamente com os pais das igrejas sobre esses livros que deveriam fazer parte aí do cano das escrituras, como estão afirmando. Então, até onde sabemos, foi o primeiro concílio da igreja cristã que enumerou os livros das escrituras do Novo Testamento, pois embora o decreto de Laodiceia for anterior, a parte genuína não contém o catálogo. Não foi um conselho geral, foi apenas um concílio local, com a presença de 44 bispos. Todos subscreveram um decreto. Não é, portanto, um enunciado autoritário da Igreja Geral. Seu decreto não foi confirmado por nenhum conselho maior até 692 d.C., quando o Conselho Trulano o aceitou para a Igreja Ocidental. Na Igreja Ocidental, mais de 1000 anos se passaram antes que a tarefa inacabada de definir o cânone fosse retomada, e mesmo assim, em 1435 d.C., foi a voz solitária de um Papa Eugênio que proclamou sua conclusão. Então você veja que muitos anos depois de Jesus, você veja ali que as pessoas elas começaram a definir o que seria escritura e o que não seria escritura. Porque até os escritos dos apóstolos, até os escritos lá do Antigo Testamento, quando se iniciaram para serem escritos, que tem ainda dados que falam que esse não ficou pronto até o período ali após a época de Jesus, essa questão do cânon, da questão do Taná. Então você veja aí que essa inspiração, essa questão que as pessoas pegam aí como escritura inspirada, na verdade você veja que essa inspiração ela não passa de um mito. Você veja que foram os concílios e os pais das igrejas, os papas também, que tiveram influência nisso, que definiram o que seria uma Bíblia e o que não seria, o que faria parte e o que não faria parte dessa Bíblia. É muito interessante isso, porque uma vez que as pessoas elas decretam a inspiração divina, né, você veja que essa inspiração ela não teve inspiração nenhuma, porque uma vez que a Bíblia fosse inspirada por Deus, como muitos alegam, não teriam livros que eram considerados inspirados que teriam sido tirados. E livros que não eram inspirados, como por exemplo Apocalipse de João, Hebreus, Epístolas de Pedro, Judas e Tiago, que não eram inspirados, foram colocados na Bíblia inspirada. E aí como que fica, né? Isso aí os religiosos, eles não sabem explicar esse tipo de coisa. Quase 1200 anos se passaram antes que um concílio geral de Trento, ou seja, fizesse um decreto sobre o assunto, e suas conclusões foram muito menos precisas do que as de a pequena reunião em Cartago. A aceitação de um cânon do Novo Testamento não descansaram na autoridade da igreja corporativa, e não é como uma autoridade eclesiástica que remetemos ao concílio de Cartago. Mas encontramos em seu decreto uma declaração de um fato bem comprovado: o acordo geral da igreja quanto à natureza e número dos livros da escritura canônica. O decreto traz à tona que a questão era sobre o que deveria ser lido nas igrejas e que a resposta foi somente a escritura canônica, exceto aquela em dias dos santos. As histórias de seus martírios podem ser lidas além do cânon. Para evitar ambiguidade, os nomes dos livros que denotavam escritura foram adicionados. Então, ou seja, os livros que estão lá, Catamataion, Catamarcon, Cata Ioannu, ou seja, que tinham os nomes ali considerados como bíblicos, ou seja, nem olharam a inspiração, mas olharam a questão deles serem ali citados nomes bíblicos. Então eles começaram a pegar essas pessoas, esses livros, começaram a comparar ali, viram que eles tinham uma certa concordância entre eles, né? E aí pegaram e colocaram. Mas se você for ver, esses livros citam inúmeros apócrifos. Porque se você for pegar os apócrifos e forem ali
comparar os apócrifos com os livros do Novo Testamento, você vai ver que tem uma semelhança muito grande em muitas passagens. Bonifácio é suposto por alguns ter sido originalmente escritor de uma nota marginal que, com o passar do tempo, encontrou seu caminho no texto. Bonifácio não foi bispo de Roma na época do concílio. Supõe-se que, quando os cânones africanos foram reunidos em um código, esta passagem era uma referência a ele e outros representantes de igrejas estrangeiras, não destinadas a serem tomados como parte do decreto ordinário, tá? Existem várias leituras com sacerdote, coepiscopo e etc. E seu nome insinuando que as liberdades foram tomadas com a designação de Bonifácio, tá? Então muitos colocam aí essa questão aí. Vocês podem estar pesquisando, tá bom? Vamos lá para o cânon de Epifânio. Tem um cânon de Epifânio aqui, ó. Olha só para você ver. Vou fazer o cânon de Epifânio. E aí, no caso, nós vamos encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, que nós já temos aí praticamente passando aí de 40 minutos. E eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui da questão da canonicidade. Vocês vão poder estar assistindo, vai estar disponível aqui, tá? Então, cânon de Epifânio, olha lá para você ver. Nós temos aqui. Epifânio, ele cita os escritos de Paulo, Atos dos Apóstolos, epístolas universais, ou seja, quando se fala de epístolas católicas ou universais, são aquelas epístolas, seja de Tiago, João, Pedro, né? Ou seja, que é universais aqui é Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, Sabedoria de Salomão e Siracida. Então, o cânon de Epifânio vai citar esses livros aqui, tá? Então, nós temos todos esses livros, até esse presente momento você pode ver que tem todas essas designações aí em relação a essa questão do cânon bíblico, tá? Então aí nós vamos ficando por aqui, pessoal. Já quero orientar vocês para vocês pesquisarem essas informações. Vocês podem adquirir esse esboço comigo, vocês podem entrar em contato para adquirir esse material aqui. Ele possui praticamente, eu acho que quase 20 páginas, se não tiver 20, tem quase 20, umas 18 páginas. Só sobre essa questão da canonicidade, tá? Citando testemunhos antigos, ou seja, como pais das igrejas, concílios, até o próprio cânon muratoriano, códices aqui são citados. Então você veja, para poder justamente mostrar para vocês essa questão da canonicidade, que não tem nada de bíblico, mas foi um processo humano, tá? Então agradeço vocês terem ficado comigo até o final desse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar essa mensagem para outras pessoas e comentar, principalmente, coloca aí o que você está achando dessa série sobre os bastidores da Bíblia. E pessoal, não deixa de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal para você ficar por dentro desse e de outros conteúdos que são colocados aqui semanalmente, tá bem? Tá bem? No mais, eu quero agradecer a vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.